Céu Orlando apresenta Amar, a Suprema Ciência da Vida, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever e compartilhar este vídeo. Estes pequenos gestos são importantes para que o YouTube reconheça a relevância do canal e para impulsionar a divulgação das mensagens espiritualistas. Agradecemos sua colaboração. Capítulo 6. Amar a vida no plano da essência. Pergunta: encontramos dificuldades para expressar amor por nossos semelhantes, enquanto estamos juntos no plano da existência, o qual percebemos usando apenas os nossos sentidos físicos. Mais difícil ainda é demonstrarmos amor por aqueles que estão nos planos da essência, onde os nossos olhos não alcançam. Com a renovação do cristianismo, esse item em nossas vidas mudará? Resposta: nós, espíritos de pouca experiência com Deus, devemos nos esforçar a fim de assimilarmos as lições de libertação íntima por meio de conhecimentos transcendentes, mas, para tal, por enquanto, a nossa principal escola é o plano físico. Tenhamos certeza de que o nosso coração vê além do plano material. Para quem já concebe, por evolução, que a morte não interrompe a vida, continuar amando aqueles que retornaram ao plano dos desencarnados é mais fácil, considerando que não existe distância espacial entre os espíritos integrados pelas vias do coração. Para a nossa reflexão, em sendo o plano imanente um rudimentar reflexo dos planos progressivamente transcendentes, a nossa dedicação na trajetória da evolução deve ser, a princípio, no sentido de aprendermos e apreendermos os ensinamentos do nosso atual plano, para, gradualmente, através do vai-vem reencarnatório, assimilarmos as realidades dos planos espirituais. Enquanto não dominarmos com maestria as leis do Criador, referentes ao plano concreto, não teremos, por falta de evolução espiritual, condições intelectivas nem genéticas para compreendermos as ciências dos planos espirituais, que, embora também até certo nível evolutivo sejam materiais, são mais sutilizados. Por ser o amor a argamassa da criação, em qualquer plano que aprendermos a amar, o levaremos conosco, pois amar é a suprema ciência da vida em todos os planos no universo de Deus. Fica claro que, ao nos projetarmos mentalmente aos planos imaginários da abstração, exercitaremos a nossa superconsciência e, paulatinamente, aprenderemos a continuar amando aqueles que retornaram à pátria espiritual. Pergunta: na condição de médium do Cristo, Jesus era a manifestação pura do amor incondicional. Como concebermos a condição tão especial que o Nazareno Mestre possuía para realizar as milagrosas curas, conforme consta na Bíblia, as quais são atualmente reveladas também pelos espíritos superiores através da mediunidade? Resposta: Jesus, além de médium do Cristo Amor, era portador da voz misericordiosa, deixando claro para nós que, para refazer o corpo biológico do ser humano, através da autocura ou com a ajuda de terapeutas, tais criaturas e, também, os terapeutas precisam adquirir a misericórdia do falar. Humildemente, busquemos com o nosso Cristo interno entrar em ressonância com o Cristo Pai, a exemplo do que aconteceu com Jesus, que de maneira mais incisiva, no momento sagrado de seu batismo no Rio Jordão, sentiu o Cristo e permaneceu conectado por ressonância com ele. Ali, Jesus recebeu do Cristo Pai a sua sagrada unção no corpo físico e, a partir daquele crístico colóquio entre Pai e Filho, o Nazareno Mestre se integrou à frequência do Cristo, o médium de Deus e Criador da Terra. No momento do batismo, com o toque Cristo, Jesus despertou a sua força superior. Em sendo o Cristo médium de Deus, Jesus, em perfeita ligação
Mediúnica com o Cristo, tornava-se uno com ele, a ponto de dizer com segurança e clareza: eu e o Pai somos um, mas o Pai, o Cristo, é maior do que eu. Podemos assim compreender o porquê de um Nazareno Mestre ter realizado aquelas inusitadas curas. Certo é que quem se liga por ressonância ao Cristo, a fonte alimentadora da vida planetária, poderá realizar as mesmas maravilhas, pois ele disse, conforme consta em João 14, versículos 10 a 12: não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é que realiza suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o, ao menos por causa destas obras. Em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Avaliemos o que consta em Marcos, capítulos 3, versículos de 1 a 6. Noutra ocasião, entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Alguns dos fariseus estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como haviam de o prender. Consideremos normal a conduta dos crísticos, pois eles fazem parte apenas das religiões, mas não têm religiosidade. Continuemos exercitando a misericórdia do ver, ouvir e falar, para que venhamos a nos tornar porta-vozes do Nazareno Mestre. Fica claro e notório que a energia usada para a recomposição da mão atrofiada, Jesus a manipulou da natureza, cuja essência é do Cristo, a fonte revitalizadora do corpo biológico de todos nós. Da mesma forma, em sendo a Terra o corpo físico do Cristo terráqueo, todos os seus movimentos têm a participação do Cristo Espírito. Justifica-se, assim, o fato de Jesus de Nazaré, que vivia conectado permanentemente ao Cristo Pai, ter produzido os maravilhosos fenômenos físicos, como, por exemplo, o que consta em Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. E aconteceu que num daqueles dias ele entrou em um barco com os seus discípulos e disse a eles: passemos à outra margem do lago. E partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, que cessaram e fez-se bonança. E perguntou-lhes: onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Além da própria condição do Nazareno Mestre, imaginemos o que é estar ligado por ressonância ao Cristo, o médium de Deus. Por isso, o nosso empenho deve ser nos conectarmos ao Nazareno Mestre, que humano foi na terra, e assim estaremos também amparados pelo Cristo Pai, que nunca esteve encarnado na terra, mas que vive, por ressonância, permanentemente conectado ao Nazareno Mestre. Pergunta: é possível calcular o tempo de formação da nebulosa que deu origem à Terra? Por que não somos gratos ao orbe que, através dos milênios, tem nos amparado para a nossa evangelização? Resposta: vale ressaltar que todos os corpos celestes que giram em torno do Sol do nosso sistema planetário, por exemplo,
tiveram origem na desintegração atômica do próprio Sol. Ou seja, as energias geradas em função da desintegração radioativa do núcleo do Sol. Os cristos criadores de mundos ou engenheiros siderais manipularam e manipulam tais energias e formam as nebulosas para a formação de seus mundos. Uma vez que é da lei de Deus ficarmos vinculados às nossas criações de qualquer natureza, principalmente as mentais, também os cristos, ao criarem mundos, é como se estivessem criando seus próprios corpos materiais, para se tornarem visíveis e audíveis no plano concreto da forma. Embora seja constante universal, exemplifiquemos o caso específico da Terra para facilitar o nosso entendimento. O Cristo terráqueo que criou é o sagrado alimento das vidas criadas por Deus em todos os reinos de sua criação, enquanto a Terra existir, ou mais especificamente, durante o seu tempo de vida entre a sua integração e desintegração, que é de apenas 4.320 bilhões de anos terrenos no percurso de sua vida à morte. A Terra já consumiu metade de seu tempo, desde a formação de sua nebulosa. Por conseguinte, por falta de evolução espiritual, o homem-espécie não conceber que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o mesmo Deus em 3 estados conceituais diferentes, consideremos normal a sua falta de acuidade psíquica para ver, identificar e sentir Deus na Santíssima Trindade da criação. Caso ele seja de pouca idade sideral e também de pouca experiência com Deus, não terá condições psicossomáticas para identificar a beleza essencial existente além da forma concreta. Justifica-se assim o fato de ele não se emocionar com a beleza da criação, considerando que quem é excessivamente racional por natureza encontra-se em um estágio evolutivo cuja razão empírica e questionadora se sobrepõe às emoções advinda dos planos transcendentes causadores de críticas emoções. Com o nosso atual grau de evolução espiritual, já é possível concluirmos que gratidão não faz parte dos espíritos egoístas, razão pela qual eles não são gratos ao mundo, pelo menos pelo fato de lhes servir de apoio aos pés. Por ser o propósito sagrado deste livro despertar de nossa latência a capacidade irrestrita de amarmos ao Criador e às criaturas, você, leitor, elabore com a sua potente mente um ambiente paradisíaco e entre em exercício consciente de autoimantação para manter a vitalidade de seus corpos em função da harmonia de seus chakras. Pronuncie palavras aglutinadoras de energias positivas com o teor do sagrado, visando a sua autoiluminação. Sinta-se verdadeiramente um filho de Deus e portador de sua onipotência. Tenha certeza de que você é o que pensa, o que aspira a ser, o que você ama. Diga com convicção para todos os seus corpos ouvirem. Neste exercício de autoiluminação, inicialmente vou acender o fogo sagrado do entusiasmo em mim, na condição de um cidadão cósmico que sou, de uma pessoa que quer se sintonizar com a mente divina e sentir a pulsação rítmica do universo estelar. Para tal, vou criar mentalmente um estado superior de frequência em que a minha alma se torne transparente como um cristal imaculado de cor azul claro. Falo agora com o tom da sacralidade. Eu sou filho de Deus. Eu sou essência de Deus. Eu sou energia da fonte eterna da vida. Eu sou pleno de vitalidade. Eu sou portador do êxtase divino. Eu sou o calor do sol da manhã. Eu sou filho da grande luz do universo. Graças a Deus. Amém. Mesmo quem não é vidente pode deduzir a luminosa esfera áurica produzida pela pessoa quando esta adquire o sagrado hábito de falar com misericórdia.
a bioenergia gerada pela criatura que possui a misericórdia do falar. O ser humano, sentindo Deus em si mesmo, pode afirmar convicto: fui criado, em essência, à imagem e semelhança de Deus, pois sou parte da sua essência. Cada vez mais quero me conscientizar dele em mim, não em poder, mas em virtudes. Quando o homem compreende que cada microindividualidade traz em latência a essência da macrototalidade, sente em naturalíssima condição que o reino de Deus está no homem. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Estes pequenos gestos são importantes para que o YouTube reconheça a relevância do canal e para impulsionar a divulgação das mensagens espiritualistas. Agradecemos a sua colaboração. Fim do capítulo 6, Amar a Vida no Plano da Essência.